Capítulo 7. Como a criança molda o comportamento. Quando não obtém atenção e compreensão suficiente de suas necessidades, a criança passa a se desdobrar para obtê-la. Quase tudo o que se faz na infância tem o propósito de agradar aos pais. Se eles se mostram insuficientes em sua capacidade de amar e de entender os sentimentos e desejos da criança, esta assume a responsabilidade na tentativa de fazer a relação funcionar. Por exemplo, se os pais forem rigorosos demais e esperarem comportamentos e obediências impecáveis, a criança vai se esforçar para estar sempre à altura dessas exigências, seja no intuito de satisfazê-los ou, ao menos, de não ser castigada. Também vai ter que reprimir todos os sentimentos e desejos que se chocam com as expectativas dos pais para melhor atendê-las. A consequência disso é que ela não aprende a lidar bem com a raiva. E a raiva é útil no sentido de permitir que a pessoa se afirme e estabeleça limites. Se na tentativa de se afirmar, a criança nunca prevalece diante da força superior dos pais, com o tempo ela aprende que é melhor suprimir a raiva e assim não tem a oportunidade de aprender a lidar com esse sentimento, nem de impor. Ela desenvolve crenças como: não devo me defender, não posso ficar com raiva, preciso me adequar, não posso ter vontade própria. Então a criança vai desenvolvendo essas crenças no seu interior. Mais tarde, geralmente na adolescência, essa criança pode vir a combater a educação que recebeu dos pais e se rebelar contra a pressão por adequação, mas vai permanecer refém desse sistema, pois na rebeldia encontrará tão pouca liberdade quanto na conformidade. A criança sombra desse adolescente e futuramente desse adulto está marcada pela experiência de ter sido dominada pelos pais e, através da lente de sua experiência, rapidamente vai enxergar as outras pessoas como dominadoras ou submissas, além de se adequar ou se rebelar em resposta a isso. Somente quando conhecer sua criança sombra e conseguir dissolver todas essas crenças é que essa pessoa vai poder se sentir à altura dos outros. Mamãe me entende, a empatia parental. Os pais que não conseguem se colocar no lugar dos filhos dificilmente assimilam o que eles sentem e do que eles precisam. Assim que as crianças começam a acreditar que o que pensam e sentem é errado, se os pais têm dificuldade em se colocar no lugar dos filhos, tampouco conhecem bem as próprias emoções, pois isso é condição essencial para ter empatia. Se, por exemplo, a criança estiver triste porque um amigo não quis brincar com ela, a mãe precisa entrar em contato com os próprios sentimentos de tristeza para ser capaz de entender a situação do ponto de vista da criança. Se ela lida com a própria tristeza ignorando ou ocultando o sentimento, vai fazer o mesmo com o sentimento de tristeza da criança e, por não saber o que fazer, é possível que seja dura com a criança, dizendo que ela não tem por que ficar assim e que esse amiguinho ele é um bobo. Assim a criança aprende que é errado sentir essa tristeza e que é incapaz de fazer bons amigos. Se a mãe ou outra pessoa próxima soubesse lidar com os próprios sentimentos e os conhecesse bem, poderia tomar as dores do filho e tratá-lo dizendo algo como: eu entendo que você esteja triste porque o João não quis brincar com você hoje. E poderia conversar com o filho sobre os possíveis motivos de Joãozinho não querer brincar e sobre a possibilidade de o filho ter contribuído para isso de alguma forma ou não. Assim, a criança aprende a dar um nome às emoções sentidas, nesse caso, tristeza. Ela internaliza que não vai estar sozinha quando precisar de compreensão e também que é possível encontrar uma solução para o problema. A empatia dos pais permite que a criança aprenda a diferenciar e identificar suas emoções,
chamando-as pelo nome. E, como os pais lhe mostraram que não é errado sentir aquilo, aquela emoção, ela também poderá aprender a lidar com o que sente e estar no controle de suas emoções. É por isso que a empatia é o maior critério de competência parental. Em outras palavras, é o meio pelo qual obtemos nossas influências boas ou más. Da genética à personalidade, outros fatores que moldam a criança interior. Esse é o próximo título. Nos anos 1960, foi amplamente divulgada nas áreas da psicologia e da pedagogia a ideia de que a criança nasce como uma tábua rasa, isto é, como uma folha em branco. Muitos estavam convencidos de que o caráter e o desenvolvimento de uma pessoa dependiam inteiramente das influências exercidas pelo ambiente e da educação recebida. Devido às pesquisas mais recentes em neurobiologia e genética, essa visão mudou bastante. Hoje em dia, sabemos que são os genes o fator crucial a determinar a personalidade e a inteligência. Para ficar mais claro como isso acontece, vamos analisar os traços de personalidade que variam dependendo se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Os introvertidos carregam as energias por meio da solidão. Eles se esgotam mais depressa com o contato interpessoal do que os extrovertidos, não precisando tanto desse contato. Se lhes fazemos uma pergunta, elas mergulham em si mesmo para procurar uma resposta e só então fala. Já os extrovertidos conseguem refletir e falar ao mesmo tempo e, por isso, às vezes, se surpreendem, para o bem ou para o mal, com o que sai da sua própria boca. Eles recarregam as energias quando estão em boa companhia e dificilmente gostam de estar sozinhos, os extrovertidos. Em geral, precisam de uma carga maior de estímulos externos para que seu interesse seja despertado e para que se sintam estimulados de verdade. Já os introvertidos são mais sensíveis aos estímulos externos e logo ficam saturados, por terem necessidades diferentes em relação ao contato com as pessoas. Introvertidos e extrovertidos também desenvolvem estilos de trabalho distintos, o que influencia a escolha de sua carreira. De modo geral, pode-se afirmar que os introvertidos preferem locais de trabalhos mais tranquilos, com poucas pessoas causando distração, onde possam mergulhar em suas atividades por horas a fio. Já os extrovertidos amam o contato com o mundo exterior, ou eles escolhem uma profissão que preenche essa necessidade de contato, ou então, após uma hora de concentração, precisam de algum contato com pessoas, seja presencialmente ou online, para recarregar as energias. Quando está sozinha, a pessoa extrovertida se sente solitária e entediada mais rápido que o introvertido, independente de sua criação ou das influências da infância que marcaram sua criança sombra ou sua criança sol. Nossa sensibilidade e nossa predisposição ao medo também se encontram dispostas em nossos genes e influenciam o desenvolvimento da autoestima. Algumas pessoas têm um temperamento inato mais forte. Segundo pesquisas, 10% das crianças chegam a ser invulneráveis, mesmo que tenham uma infância difícil, saem com a autoestima intacta e sem maiores danos. Um terceiro elemento a considerar é a dinâmica resultante de como as características da criança se combinam com a dos seus pais. Os psicólogos falam de adequação entre pais e filhos. Por exemplo, se uma criança com sensibilidade elevada inata tem uma mãe com pouca empatia, talvez seja mais afetada do que uma criança que já nasceu tipo casca grossa. Da mesma forma, pais de crianças birrentas ou hiperativas têm mais dificuldade de reagir de forma adequada, pedagogicamente e emocionalmente falando, do que pais de filhos dóceis.
Por fim, crianças que tendem à hiperatividade têm uma grande dificuldade em controlar toda essa energia extra, o que às vezes gera confusão. Por isso, não é raro que professores ou outras crianças expressem que há algo errado com elas. Consequentemente, muitas acabam desenvolvendo baixa autoestima, mesmo que tenham pais amorosos. Afinal, não são só os pais que influenciam o desenvolvimento da criança, mas também outras pessoas próximas, como o colega da turma, professores, avós. Isso significa que aquilo que marcou nossa infância e o que carregamos conosco para a vida não depende apenas do tipo da educação que recebemos de nossos pais, mas da combinação de uma série de fatores. Ainda assim, a relação com os pais é a base de tudo. Quanto mais vulnerável uma criança se mostrar por causa de problemas em casa, mais suscetível ela vai estar também a ser ferida por outras pessoas. Veja só, quanto mais vulnerável uma criança se mostrar por causa de problemas em casa, mais susceptível ela vai estar também a ser ferida por outras pessoas. Uma criança com pais atenciosos e empáticos recebe mais ajuda, digamos, se os colegas zombam dela na escola, do que uma criança cujos pais não compreendem o que ela sente. A criança sombra e seu sistema de crenças, o outro título. Se quisermos resolver nossos problemas atuais, precisamos compreender, num nível mais profundo, no que eles consistem de fato. Para tanto, é importante permitir que nossa criança sombra tenha a chance de falar para conseguir reconhecer onde estão nossos pontos fracos, os chamamos de gatilhos. Muitas pessoas não querem entrar em contato com essa parte da própria personalidade. Não querem sentir as mágoas e os medos que guardam em si. Bem compreensível, afinal, quem quer se sentir triste, angustiado, insignificante ou até mesmo desesperado? Todos nós preferíamos evitar esses sentimentos na medida do possível e só levar conosco felicidade, alegria e amor. E é por isso que muitas pessoas recalcam suas feridas, ou seja, dão as costas para a criança sombra quando ela quer falar. O problema é que a criança sombra é como uma criança real. Quanto menos atenção recebe, mais atenção ela quer. Se damos a atenção devida a ela, fica satisfeita, vai ficar bem e vai brincar sozinha por um tempo. Com a criança sombra é parecido. Quando não deixamos o medo, a vergonha ou a raiva falarem, eles continuam agindo em nosso subconsciente. E lá causam estragos sem que o ego adulto perceba. Então acontece o que tantas vezes aconteceu com Miguel. Lembra de Miguel e Selma no início que nós conversamos? Miguel, de tempos em tempos, a criança sombra recalcada e arrisca, surge a todo vapor e descarrega toda a sua raiva em coisas sem importância, como não ter o seu refrigerante comprado por Selma. Tanto a literatura de autoajuda quanto a especializada atribui somente as emoções à parte da personalidade equivalente à criança interior. Mas, segundo minhas experiências, a criança interior, ambas as suas partes, também é moldada pelas crenças internalizadas, que costumam ser as precursoras das emoções. Como já foi dito, por crença entende-se uma convicção profunda enraizada que diz algo sobre a nossa autoestima e nossa relação com outras pessoas e conosco mesmo. Por exemplo, se uma criança se sente amada e querida pelos pais, ela vai desenvolver crenças como eu sou bem-vinda, eu sou amada, eu sou importante, que fortalecem quem? Sua criança sol. Mas se os pais forem mais fechados e frios, podem surgir na criança crenças como não sou querida, sou um peso, sou um fardo, sou uma decepção. Isso molda a criança sombra. Todas essas crenças, embora surjam na criança, criam raízes em nosso subconsciente e ali permanecem na fase adulta, atuando como uma configuração automática que passa despercebida.
Elas influenciam de modo significativo nossa maneira de perceber as coisas, de pensar, de sentir e de agir. Quero voltar mais uma vez ao exemplo de Miguel e Selma para explicar como as crenças podem nos afetar. Vimos que a mãe de Miguel não dava muita atenção a ele nem aos seus desejos. Miguel tem 2 irmãos mais novos e seus pais eram donos de uma padaria. A mãe simplesmente vivia sobrecarregada e estressada demais para poder dar a devida atenção e consideração a cada filho, e o pai não podia compensar essa falta, pois trabalhava sem parar. Em razão da distância física e emocional dos pais, Miguel teve as suas necessidades de conexão e autoestima frustradas. Por isso, ele desenvolveu crenças como: não sou bom o suficiente, não sou importante. Essas crenças, agindo hoje, marcam inconscientemente a percepção de Miguel. Todas as vezes que Miguel se sente invisível, sua criança sombra faz um escândalo. Lá vamos nós de novo, mais uma vez sou ignorado. São essas crenças as verdadeiras causas das suas explosões de fúria por Selma supostamente não levar seus desejos em consideração. Quanto a Selma, seus pais cuidaram muito bem dela, mas tinham expectativas muito altas. Eles lhe impunham limites muito rígidos em relação ao que é certo e ao que é errado. Selma sentia que os desapontava com frequência, pois eles a criticavam muito, mais do que a elogiavam. Assim, sua necessidade de reconhecimento e de autoestima não era respeitada, tampouco sua necessidade de autonomia. Foi por isso que sua criança sombra internalizou crenças como: não sou boa o suficiente ou preciso me adequar. Agora ficou mais fácil imaginarmos como a criança sombra de Miguel e de Selma interagem? A irritação dele, ou melhor, de sua criança sombra, e as críticas excessivas aos pequenos esquecimentos de Selma afetam em muito a criança sombra dela, que consequentemente se sente pequena, insignificante e inferior e reage se irritando, chorando e rebatendo as acusações, e a tensão aumenta rapidamente. Nossas crenças são quase como o nosso sistema operacional das emoções. Pode não parecer, mas seu poder sobre nós é imenso, seja para o bem ou para o mal, seja sobre nossa criança sombra, seja sobre nossa criança sol. Nossas crenças são as lentes pelas quais enxergamos a realidade, por isso é essencial que falemos delas. Tópico: a criança sombra mimada. Mas as crenças negativas não se originam somente da privação, da negligência ou da superproteção. Pais que deixam a criança fazer tudo o que quer e a mimam demais podem levá-las a acreditar que tudo tem que acontecer segundo a sua vontade e que ela mesma não precisa se esforçar. Em vez de superestimar, ela superestima a própria importância. Ela parte do princípio de que merecer obter tudo que quer, quando isso não acontece, reage com irritação e mágoa extremas. Crianças que são mimadas desenvolvem baixa tolerância ao sentimento de frustração. Não aguentam ter nem mesmo suas necessidades mínimas não atendidas. Enquanto crianças que cresceram com certas privações têm capacidade de adaptação, crianças mimadas não se desenvolvem tanto nesse sentido. Não aprenderam direito a se adaptar, a se encaixar numa comunidade, pois em casa eram príncipes e princesas. Suas crenças podem soar assim: sou muito importante, sou sempre bem-vindo, eu consigo tudo o que quero, eu mereço tudo, sou mais forte do que todos, eu sou o máximo. Por isso, pode ser que no jardim da infância, no colégio ou mais tarde na vida adulta, encontre dificuldade em se adaptar e tenham tendências a gerar conflitos. Elas, primeiramente, precisam aprender que na vida nada vem de graça e que terão que se esforçar. Isso pode ocasionar deslizes durante a formação ou levar até a desistência. Em casos mais leves,
Elas até conseguem se encaixar bem numa comunidade e se mostram bem capazes, mas não sabem perder. Numa relação amorosa, por exemplo, uma rejeição pode levar essas pessoas a entrar em desespero, pois não estão acostumadas a não conseguir o que desejam. Outro tópico: criticar os pais não é tão fácil assim. Ao analisar nossa infância e nossos pais, muitos de nós relutamos em responsabilizá-los pelos próprios problemas. Vejo muitos clientes que entram em conflito de lealdade quando precisam observar os pais de um ângulo crítico. Eles os amam e lhes são gratos por muitas coisas. Sentem-se culpados quando devem me contar sobre o comportamento que talvez não tenham sido tão positivos. Sentem que os estão traindo de alguma forma. Quero ressaltar aqui que o objetivo nesse tipo de reflexão não é desmerecer os esforços dos pais e declará-los culpados por todos os problemas na vida adulta. Para desenvolver uma compreensão mais profunda das influências que levamos conosco. Assim, não se trata somente dos aspectos ruins, mas também das influências positivas que tivemos de nossos pais. Além disso, devemos ter sempre em mente que nossos pais também foram influenciados pelos próprios pais e que, no fim das contas, também são vítimas da criação que receberam. Meus pais, por exemplo, foram muito amorosos. Minha vinda ao mundo foi desejada e planejada, e minhas lembranças da infância são, em sua maioria das vezes, felizes. Mas minha mãe não admitia sentimentos de fraqueza. Ela era a mais velha de 9 filhos e tinha 11 anos, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Não havia muito espaço para demonstrar fraqueza. Ela precisava se manter funcional. E já que não conseguia lidar muito bem com os próprios sentimentos de tristeza, por exemplo, ela às vezes não sabia o que fazer quando eu estava triste. Por isso surgiram em mim crenças como: tenho que ser forte, chorar é vergonhoso. Bons pais também falham. Outra questão importante envolve o tipo de modelo fornecido pelos pais. Por exemplo, digamos que uma menina tem uma mãe muito amorosa, mas um pouco fraca, que procura sempre se submeter ao pai dominante. Caso se identificou com a mãe, essa menina pode desenvolver crenças como: mulheres são fracas, preciso me adequar, não posso dizer não. Ou então, em um movimento de rejeição à mãe, pode desenvolver crenças como: tenho que me defender, jamais devo me submeter, homens são perigosos. As regras e os valores que figuravam dentro da casa na infância também desempenham um papel importante. Crescer num lar amoroso, mas com regras muito rígidas em relação à sexualidade, pode marcar a criança de modo que ela mais tarde tenha graves problemas para desenvolver uma relação natural com seu corpo e sua sexualidade. Ou seja, mesmo que tenha muito a agradecer aos pais, também certamente desenvolveu uma ou outras crenças que lhe causam problemas até hoje. Para algumas pessoas, no entanto, é extremamente difícil formar uma imagem realista dos pais. Esse pode ser o caso quando, por exemplo, a imagem que se tem de um se turvou pela manipulação pelo outro. Quando uma mãe desabafa com muita frequência no ombro da criança sobre o pai que não presta, a criança passa a enxergar o pai pelos olhos da mãe. Em meus longos anos como perita de vara familiar, aprendi que tais influências podem ser tão duradouras que essas crianças têm um relacionamento ruim com o pai durante toda a vida ou até o evitam. O mesmo se aplica a situações inversas, quando é o pai que se queixa da mãe. Existe também outro fator que explica essa dificuldade para formar uma imagem realista dos pais, e está ligado à nossa tendência de idealizar nossos pais quando crianças. Quando pequenos, somos existencialmente programados para confiar nos nossos pais e vê-los como bons e corretos. É necessário que as crianças idealizem os pais, porque senão sentiriam o medo avassalador de estarem à mercê de cuidadores imperfeitos ou até mesmo maus.
Algumas pessoas levam essa imagem idealizadora para a vida adulta, o que pode dificultar a formação de uma imagem realística sobre os pais que possa expor de maneira fiel seus pontos fracos e fortes. Se eu, como adulta, enxergo os meus pais através das lentes da idealização, não consigo me desprender deles de forma saudável. E se não consigo me desprender, é difícil trilhar um caminho próprio nesta vida. Se quero me reconhecer, e esse reconhecimento é a base para o desenvolvimento pessoal, é importante que eu forme uma imagem realista sobre mim e sobre meus pais. Uma imagem realista não impede que tenhamos um carinho profundo por eles. Posso amar meus pais e valorizá-los pelas pessoas que foram e são. Por isso, eles não precisam ser perfeitos e infalíveis, assim como toda forma de amor. Se só posso amar o que é perfeito, então não é amor. Uma observação: a causa do mau humor pode ser genética. Algumas poucas experiências negativas bastam para deixar marcas profundas em nossa mente. Infelizmente, isso não acontece com as influências positivas, pois somos geneticamente concebidos para atentar mais para as notícias ruins do que as boas, porque a nossa capacidade de memorizá-las é bem maior. O motivo por trás disso é que, para a nossa sobrevivência, atentar aos perigos é muito mais importante do que as coisas que estão indo bem. Se uma família da Idade da Pedra estivesse entretida com algum jogo e um tigre-dentes de sabre surgisse de repente, seria essencial para a sobrevivência deles que as sensações de prazer associado ao jogo cedessem de imediato ao medo. O cérebro teve que alternar instantaneamente de uma corrente de alegria para uma corrente de medo para que a família conseguisse fugir. Também era essencial para os primeiros humanos lembrar quais plantas eram venenosas e quais não eram. Erros podiam e ainda podem ser fatais. É por isso que nosso cérebro foi programado para registrar erros e perdas. Muitas vezes, isso significa que acabamos reparando somente nos defeitos, principalmente quando agimos no modo criança-sombra. Isso explica também por que nos lembramos mais dos eventos dolorosos do que dos felizes. Podemos nos envergonhar de uma situação embaraçosa anos depois, como se tivesse acontecido ontem, enquanto a alegria que sentimos por um acontecimento bom desaparece logo. Outro efeito colateral muito ruim de nossa genética é que uma única experiência negativa com uma pessoa pode anular centenas de experiências positivas. Sendo assim, da próxima vez que você se irritar com alguém, seja um amigo ou outra pessoa, tente se lembrar de todas as coisas boas que vocês dois já vivenciaram antes de dar vazão ao ressentimento.